Glória a Deus, igreja. Pode se assentar, tomar o teu lugar, que o Rei da Glória está neste lugar, amém? Jesus está neste lugar. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é muito bom. E Ele tem um compromisso com você, sabe? Jesus, Ele tem um compromisso com todos nós. Fala, Jesus tem um compromisso comigo. E Ele é fiel naquilo que Ele se compromete a fazer e a viver em nossas vidas. E o compromisso que Jesus tem com você, querido, é de terminar a obra que Ele começou em sua vida. Amém? Jesus, Ele começou um transformar regenerador em nossas vidas desde o dia que você disse sim para Ele. Nesse exato momento, quando você disse sim para Jesus, você disse para o Senhor, Pai, eu estou disposto a você fazer uma obra e transformar a minha vida. E ali Ele falou assim, pois eu vou te fazer algo melhor, vou te fazer perfeito, vou fazer você viver os sonhos que eu tenho para você. Aleluia. E isso é verdadeiro, e Ele derramou sobre nós esse amor, essa graça, e a cada dia que a gente passa e vive e anda na presença de Deus, Ele vai fazendo essa obra sobre nós, ok? Eu quero falar hoje, o tema do nosso sermão é a graça nos dada, e é um tema muito, ele é convidativo, ele vem falar do poder, do amor de Deus. Todos nós sabemos ou já ouvimos falar da graça de Deus, sim ou não? Né? Todos sabemos que a graça de Deus é o favor imerecido, né? Então algo que nós não merecíamos e recebemos é a graça de Deus. Ok? Amém? Preste atenção para você entender o que Deus quer falar contigo nessa manhã. Nós sabemos que a graça de Deus também é a obra consumada. Cristo deixando toda a tua glória, toda a sua grandeza, se tornando homem e morrendo em nosso lugar. Isso é a graça, mesmo nós ainda não o querendo, sendo inimigos de Deus, rejeitando e Ele se doando por nós, se entregando por nós. A gente vê então aqui a graça de Deus que nos foi dada, né? Essa graça de Deus consumada. Outra palavra de Deus fala que pela graça somos salvos. Então, a graça é a nossa salvação, é o poder de Deus que opera em nossas vidas. Então a graça, ela tem muito dos seus valores, muito das suas qualidades, e se a gente for destrinchar tudo isso, não vamos ter páginas, livros para poder escrever o que a graça de Deus é, mas aqui a gente tem uma noção. Então, a graça de Deus, ela está agindo através de nós, e quando nós somos transformados com essa graça, é quando nós deixamos os pecados, deixamos sentimentos de lado, aí a gente consegue perceber a graça operando em nossas vidas. É quando você está relutante em um assunto, em perdoar alguém, ou tomar uma decisão que você sabe que é vontade de Deus, mas a tua carne não quer, os seus sentimentos, eles estão indo ao contrário. Então a graça de Deus, ela é esse poder em nossas vidas, nos levando a viver a vontade de Deus, nos levando a sermos parecidos com Deus, a agir e conforme Deus, que as nossas ações apontam para aquilo que Deus deseja no nosso coração. Essa é a graça de Deus sendo manifestada nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. E isso é muito interessante, eu acho que isso é desejável por nós. Quantos de nós não desejamos mais dessa graça, mais desse poder em nós, para que a gente consiga viver mais ainda para Deus, né? É lógico que a gente precisa ter um ponto bem claro. A graça não é algo que aumenta ou diminui, ela já está derramada totalmente sobre as nossas vidas. Então, como então a gente percebe essa questão, tipo, como que eu vou ter mais dessa graça? Como que essa graça vai acontecer na minha vida? E muitas vezes, de verdade, amado, eu várias vezes me senti vivendo com a palavra, nesses meus 23 anos, a graça é algo muito abstrato.
é algo que eu não consigo perceber, invisível. O que é graça? Tá bom, eu creio em Jesus, mas eu não consigo ser transformado. Eu creio em Jesus, mas eu não vejo resultados na minha vida, eu não vejo mudanças. E aí o pastor fala que a graça vos basta, você só precisa crer na graça. E quantas vezes eu criei, eu me esforcei, eu fiz várias coisas, e não tem mudança no coração. Será que Deus tem me rejeitado? Sabe, esta graça, ela nos foi dada de graça, e parece que por mais que é de graça, eu não consigo acessar, eu não consigo experimentar plenamente, eu não consigo vê-la na minha vida. Então muitos veem a graça, e por muito tempo na minha vida eu fui aprender, mas por muito tempo eu vi a graça como algo invisível, um favor invisível, tá? Eu sei que Deus está fazendo o seu favor sobre mim, só que eu não vejo isso acontecer na minha vida. Eu vejo como uma promessa que não parece ter efeito, não tem mudança. Eu sei, Deus prometeu, porém não acontece nada. É como se fosse algo que Deus tem para nós, mas nem sempre acontece. Então, muitas vezes, a gente enxerga essa graça de Deus como uma graça abstrata. Então, o que é uma graça abstrata? É a graça conhecida apenas como uma ideia de vida, uma ideologia, uma doutrina, um conceito teológico, mas não é algo experimentado como uma realidade vivida. Então, muitas vezes, nós estamos neste lugar de graça, nós recebemos dessa graça, derramado sobre mim, sobre você, a graça plena, o total da graça de Deus. Não existe mais do que Deus possa pôr em nós sobre a sua graça, já está derramada completa em nossas vidas, mas porque não temos o entendimento correto, não experimentamos e não manifestamos essa graça de Deus na nossa vida. Porque ainda temos ela como uma ideologia, como um pensamento, como uma crença, como algo teológico, mas não como uma realidade que todos os dias tem efeito em minha vida. A pessoa que crê que a graça existe, nós cremos que a graça existe, porém é uma concordância intelectual na nossa mente. Ela fala assim, ela fala corretamente sobre a graça, a gente sabe falar sobre a graça. A gente sabe compartilhar do que é a graça. Você sabe, graça é o dom de Deus, é o poder de Deus, como eu falei aqui no começo. Mas os efeitos da graça não são manifestados na nossa vida. E peraí, é algo que Deus deixou para nós. É algo que eu preciso experimentar todos os dias. É o poder operando em mim. É o favor dele em mim. E muitas vezes as pessoas elas querem se esforçar, elas querem fazer de tudo para manifestar essa graça. E só que a graça, esse poder, ele não é algo de mérito. A graça nunca foi algo que merecemos, que você deve ter por direito, no sentido porque você fez algo, porque você realizou, porque você tomou atitudes certas, porque você... Não, a graça, ela não tem um mérito dentro dela, é o favor de Deus derramado em nossas vidas. Então, tudo que conhecemos sobre graça é verdadeiro em si, mas se não aplica, ela não aplicada em nossa vida, não há experiências. Então eu quero hoje compreender essa graça nos dada junto com vocês, sabe? Então a graça, ela se torna abstrata quando é somente conhecimento e não relacionamento com Deus. Amém? Eu acho que está um pouco confuso, mas eu tenho certeza que eu vou deixar claro isso. João capítulo 17, verso 3 diz o seguinte: que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, o que é a vida eterna? É um conhecimento, é um relacionamento de quem é Deus. Deus é a verdadeira graça.
que foi derramado em nossas vidas, amém? Então, aqui o problema não é a graça que Ele nos deu, mas a distância que nós temos desse relacionamento. Isso impede da gente viver e manifestar a graça. Então, a graça ela precisa ser afirmada e não recebida. Muitas pessoas elas se esforçam para receber a graça, mas ela precisa ser afirmada. Por exemplo, a pessoa diz: eu sei que é pela graça. Você não já disse isso? Eu sei que é pela graça que a gente vai alcançar as coisas, mas vive tentando merecer. A pessoa sabe que é pela graça, mas vive se esforçando, vive tentando merecer algo de Deus ou as coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Ela vive se condenando, ela sabe que é pela graça, mas automaticamente ela vive colocando culpa nela, colocando sentimentos sobre ela, condenações sobre ela, castigos sobre ela. Não, tudo está dando errado, eu sei que a graça de Deus é na minha vida, mas eu penso diferente, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me dedicar mais. Ela sabe que é pela graça, mas ela vive se esforçando para ser aceita. Sabe, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, ele diz assim: e nós, cooperando também com Ele, com Cristo, com a graça, com aquilo que nos foi dado, Cristo nos foi dado, a graça é Cristo em nós. Então, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, a graça de Deus recebida só no intelecto do homem, da maneira que nós compreendemos intelectualmente, é a graça em vão. É você tornar ela em vão e não vivida, tá? Ela é tratada geralmente como um padrão e não como um poder de Deus sendo manifestado dentro da nossa vida. A graça ela vira apenas assim, vamos entender assim: Deus me perdoa. Você sabe que Deus te perdoa? Sim. Todos nós sabemos disso. Mas você não sabe que Deus vive em mim. Eu sei que Deus me perdoa, mas não sei que Deus vive em mim. Eu sei que Deus me perdoa, mas não sei se Deus me capacita para fazer as coisas. Eu sei que Deus me perdoa, mas não sei se Deus manifesta através da minha vida. Então aqui é quando nós tratamos a graça de Deus como um padrão. Nós falamos na semana passada que Deus pode fazer muitas coisas e nós sabemos que Deus pode fazer muitas coisas. Posso ouvir um amém? Porém, a graça de Deus faz a gente entender que Deus quer fazer muitas coisas, que é diferente de Deus poder. Deus pode curar você agora? Pode. Deus pode mudar teu coração agora? Pode. Deus pode mudar a tua história, a tua vida, teus sentimentos, tirar você de uma depressão, tirar você de uma casa de gritarias, de brigas e mudar o teu marido. Deus pode fazer isso? Deus pode, Ele é Deus do impossível. Mas de novo, isso não opera a graça manifestada na nossa vida. Porque só saber que Deus pode não é suficiente, é intelecto. Qualquer um pode ler e ver que Deus pode fazer isso. Porém, Deus quer fazer isso em minha vida. Começa a mudar. E quando eu compreendo que Deus quer me abençoar, que Deus quer mudar a minha história, que Deus quer salvar a minha família, que Deus quer curar a dor, quer tirar o câncer, que Deus quer, sabe, te abrir as portas de emprego, que Deus quer colocar você numa família bem estruturada, bem firme, bem posicionada em Deus. Quando eu entendo que Deus quer, é diferente, essa graça se manifesta e as coisas começam a acontecer. Faz sentido? Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz assim:
Pois Deus, põe na NTLH para mim, por favor. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Olha só, Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Ele está falando que a graça de Deus é Jesus Cristo, e Ele revelou o seu Filho Jesus, para que todos fossem salvos, e Cristo morreu por nós, e se Ele morreu por mim, hoje eu sou salvo, hoje Ele habita em mim através do seu Espírito, é Cristo sendo apontado aqui como centro de tudo isso, e para dar salvação a todos. Essa graça, ela faz o quê? Ela nos ensina a abandonarmos as descrenças e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, o que a graça faz na nossa vida? Ela nos ensina, a graça ela nos transforma, a graça nos capacita a viver a palavra de Deus. E isso tudo parece que é mais algo que nós se esforçamos todos os dias para se transformarmos. Todos os dias eu preciso ter uma luta constante contra o diabo que parece que mora em mim. Eu preciso matar o meu mal todo dia e brigar comigo e discutir e me negar. E aí o pastor vem e fala: não, amados, o que vocês precisam é conhecer a graça, o amor de Deus, a bondade dEle, que está derramada em nós, que já foi colocada em nós. Através da graça vocês são salvos, através da graça vocês vão viver o sobrenatural. A graça vai te ensinar a abandonar as paixões, a graça desse mundo, a graça vai te ensinar a viver piedosamente, em bondade, como tem que ser um crente. A graça é suficiente sobre as nossas vidas e ponto. Mas, de novo, o que essas informações, esse conhecimento, tem tido efeito sobre a tua vida? Que tipo de pessoa você tem se tornado? Você tem colocado como expressão de esperança, de futuro, de novidade de vida? De novo a gente está colocando para nós os sentimentos e as decisões, e eu preciso ser melhor, e a performance começa a nos condenar, nos oprimir. E Deus está falando: olha, pela graça sois salvos. Aleluia. Então, a graça recebida sonamente é uma graça em vão, que não tem efeito e mudança na nossa vida. Olhando para esse contexto todo que eu estou falando da graça, Paulo, ele ensina a igreja de 2 Coríntios, capítulo 8, sobre essa graça, e como outros irmãos estavam vivendo nisso. A gente precisa entender o que temos numa igreja de Coríntios. Que tipo de pessoas tem naquele lugar? Eram crentes, cheios do Espírito Santo. Eram homens amantes de Deus. Pessoas que, em seu entendimento, em sua compreensão, estavam vivendo da melhor forma e zelo um evangelho, o cristianismo. Mas a gente percebe que na igreja de Coríntios começou, dentro desse entendimento humano, a graça não estava sendo manifestada. A graça estava sobre eles, a graça era para eles, já estavam sobre eles, mas eles não manifestavam. A gente começa a perceber que havia brigas entre eles, dissensões, facções, divisões. A gente percebe que eles começaram a se sentir melhor por causa dos dons, porque um falava em línguas e os outros não. Eles se sentiam melhores, maiorais, os que os profetizavam. Enfim, não sabia, havia uma divisão social, onde o rico era mais beneficiado do que o pobre.
Essa era a igreja de Coríntios. E muitas vezes esses tipos de sentimentos, eles percorrem o nosso coração. E Paulo, com muito amor, com muito carinho, ele traz um exemplo, não para dizer, ei, vocês não têm isso, mas dizer para eles assim, olha o que está preparado para vocês, o que é de vocês, para que vocês experimentem, para que vocês vivam, para que vocês possam crescer nisso. Paulo, ele está aqui com o coração cheio de amor, querendo mostrar para a igreja de Coríntios a graça de Deus dada para nós. E ele começa o texto de Coríntios dizendo assim, capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza. Então ele está apontando aqui para uma igreja como um testemunho e exemplo, a igreja chamada Macedônia. Ele está falando, Coríntios, preste atenção para a igreja da Macedônia, como a graça de Deus dada a eles superabundou. Diante das adversidades, diante das dificuldades, ele está dizendo, olha, em suas muitas provações e tribulações, houve abundância de alegria, sabe, com muita perseguição, com muito sofrimento, aquela igreja estava vivendo a graça de Deus, abundando em alegria, diferente da igreja de Coríntios, que estava tudo legal, entre aspas. E ele continua dizendo, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, eles estavam falando assim, a igreja de Macedônia, eles estavam vendo uma oportunidade de manifestar a graça, de dizer, Deus, eu quero fazer a tua vontade acima de tudo. Eu não estou aqui me esforçando, há um desejo dentro de mim em ser melhor, há um desejo dentro de mim em ser generoso, há um desejo dentro de mim, mesmo com as situações difíceis, em nós temos a oportunidade de se alegrarmos. Paulo está falando que a igreja da Macedônia é como se fosse um paradoxo, vivendo o pior momento da vida, mas mesmo assim eles expressam alegria, estão derramando de alegria. O que é isso? É a graça de Deus manifesta. É a graça de Deus sendo expressada, fluindo. Grande pobreza ao seu redor, e eles dando generosamente. Então Paulo chama essa atitude dos macedônios de graça de Deus dada, ou operação da graça. A graça sendo manifesta. Muita prova de tribulação e ao mesmo tempo abundância de alegria. Muita profunda pobreza, mas riqueza em generosidade. Sabe, a lógica natural, querido, nossa, seria tribulação mais pobreza igual a autopreservação. Espera aí, não, eu tenho que me reservar. A vida está difícil, os dias estão complicados. Está todo mundo meio doido, maluco. É melhor a gente ter uma reserva. Espera aí, nós não vamos ficar tratando... Que alegria vamos ter, está todo mundo difícil, a gente tem que levar a sério essas coisas, os dias estão complicados. Isso aqui
é um curso natural, é uma lógica natural do ser humano. Medo. Somos tomados por medo. Somos tomados por retenção. Autopreservação. E quando você é tomado por esses sentimentos, você começa a bloquear a manifestação da graça de Deus. Posso ouvir um amém? Mas o que acontece na Macedônia é totalmente oposto. Eles não seguem o curso natural, e aqui que é a graça de Deus, porque a graça de Deus não pode ser algo que o homem produz, mas algo que Deus produz no homem. Isso é ser cheio da graça. A pobreza deles não gerou avareza. Quantas vezes, querido, você olha para a tua conta? Quantas vezes você olha para aquilo que você possui e por causa daquilo que você possui, você se sente menos, você tem que se reter, você não pode esbanjar, você não pode viver, você não pode ser generoso. Quantas vezes? E aí a gente evita de viver a graça de Deus. Sabe, neles a pobreza não gerou avareza e nem um impulso de proteger o pouco que tinham. Isso indica que o que estava operando ali não era uma força humana, mas a graça de Deus em ação. Paulo, ele não está dizendo que os macedônios receberam uma graça maior que a igreja de Coríntios. E em nenhum momento eu estou dizendo que algum de nós aqui neste lugar ou em outra igreja recebeu algo de Deus a mais, uma graça de Deus a mais do que outros. Paulo não está dizendo isso. Melhor, ou que, diferente da graça que outros cristãos receberam, algo diferente. Mas o que ele está dizendo aqui é que a graça salvadora é a mesma para todos. Ei, igreja de Coríntios, eu quero que vocês tenham conhecimento disso. Que essa graça derramada está aqui, acessível para que a gente manifeste ela. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 1, ele fala de uma responsabilidade minha e tua, de multiplicar a graça de Deus. Olha que interessante. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, em Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, essa multiplicação não significa que a graça em si cresce, como se Deus tivesse mais graça hoje do que ontem. A graça de Deus não aumenta e não diminui. O que se multiplica, querido, é a manifestação, o acesso e a experiência dessa graça. Então, Paulo está dizendo para a igreja aqui, Pedro está dizendo, cara, que haja multiplicação da manifestação dessa graça entre nós. Que haja mais isso, mais experiências nisso, mais acesso à graça, deixar ela fluir mais através de nós. Porque a graça nos foi dada. Posso ouvir um aleluia? Então o que se multiplica é a manifestação, o acesso, a experiência dessa graça na vida do cristão.
À medida que ele cresce no quê? No conhecimento de Deus. À medida que nós crescemos nesse conhecimento de Deus, essa graça aumenta a sua manifestação, a expressão, a experiência. Quanto mais você sabe quem Deus é para você, não sobre Deus. Quanto mais você, conhecimento aqui é relacionamento, não é informação. Quanto mais eu vivo com Deus, quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu concordo com Deus, mais dessa manifestação se expressa na minha vida. Mais eu manifesto dessa graça. Mais eu ando nessa graça. Então, conhecimento aqui não é apenas informação, mas é relacionamento. De verdade, querido. Se você só pensa em Deus no domingo, quando você está neste lugar, você só tem informações de Deus. Mas se Deus vai para a tua casa com você e senta na mesa do teu almoço com você, se Deus está no meio das suas decisões que você tem que tomar na semana, se Deus está nos seus momentos de descanso, relacionando com você, se Deus está quando você vai tomar banho e você começa a pensar em Deus, se você sai para passear e você lembra de levar Deus com você, amado, você então aí está tendo um relacionamento vivo com Deus. E essa graça, conforme você se relaciona, é automaticamente, é natural, é um fruto, ela começa a ser manifestada através da sua vida. Posso ouvir um amém? 2 Coríntios, capítulo 8, no verso 1, que nós estamos falando. Ele diz aqui, também irmãos, vos fazemos, em outras palavras, nós precisamos cooperar. Vos fazemos, o que ele está dizendo aqui? Eu quero que conheçam a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Ele não está dizendo apenas, saibam o que eles fizeram, mas perceba, querido, como Deus agiu naquela situação deles. Perceba. Pobreza, mas rico em generosidade. Tribulações, mas alegres. Como que está a tua vida, amado? A graça de Deus tem sido algo manifesto em tua vida ou não? Você tem vivido o paradoxo da graça de Deus, ou mesmo diante das lutas, cheio de alegria e esperança dentro do teu coração, mesmo diante das más notícias, você ainda crê que Deus é aquele que irá fazer todas as coisas na sua vida, mesmo diante de sinais ruins, você ainda acredita que pode ser o menor possível o sinal, você sabe que Deus derramará chuva sobre você. Ei, como é que está a graça de Deus na sua vida? Naquele momento, os macedônios estavam vivendo e experimentando da graça de Deus. A graça para de ser algo abstrato, invisível, talvez inacessível ao teu coração, e ela começa a ser algo tangível. É nesses momentos, amados, quando você começa a olhar para dentro de si e começa a vir e concordar com Deus e falar, Senhor, é a tua vontade que me interessa, é o teu querer, não é o que eu estou vivendo, não é essa situação, mas é o que o Senhor quer. Eles naquele momento experimentaram da graça. Essa experiência se manifestou como alegria no meio da tribulação e generosidade no meio da pobreza. Então essa mesma graça está disponível hoje para nós. Uma coisa que nós precisamos entender é que a graça não anula a participação. Deus não está querendo que você faça algo mas Ele quer que você participe, Ele redefine a participação.
Então, graça não elimina a participação humana, ela redefine a forma dessa participação. Os macedônios, eles não produziram a graça. Eles só responderam aquilo que a graça já estava operando neles. Uma coisa que você precisa entender é que você precisa cooperar com a graça de Deus. É a vontade de Deus tocando no teu coração. É a vontade de Deus te apertando, dizendo, não faça assim. É a vontade de Deus dizendo para você, ei, acredita, continua. É Deus dentro de você, Ele já fez algo em você, Ele está falando, creia nisso. Essa é a graça de Deus operando. Os macedônios não produziram, eles responderam aquilo que já estava operando. Sabe, isso nos livra, amado, de dois extremos perigos. Repita comigo, extremos perigos. Por que é importante a participação humana em cooperar com a graça de Deus? Primeiro perigo que isso vai nos livrar, o ativismo espiritual. É como se você pensasse assim, se eu fizer certo, Deus age. Isso aqui tem mais a ver com o que você está fazendo certo para Deus agir. E não é isso, não tem a ver com você, querido. Porque, de novo, você está olhando para dentro de você, para você poder agir, para que Deus possa responder aquilo que você está agindo. E esse ativismo espiritual não te leva a lugar nenhum, ao contrário, só gera frustrações. O segundo perigo extremo é a passividade espiritual disfarçada de fé. Se Deus quiser, Ele faz, independentemente de mim. Então nós temos dois extremos aqui. O que eu preciso fazer certo para que Deus responda certo, ou eu não preciso fazer nada e se Deus quiser Ele faz, Ele sabe de tudo e está tudo certo. Não, está errado isso. Paulo não apresenta os macedônios como o herói de força de vontade, mas como pessoas em que a graça de Deus encontrou cooperação. Eles não eram os caras tal, mas sabe o que tinha no coração deles? Desejo de cooperar com Deus. A graça de Deus foi nos dada, está derramada sobre teu coração. Ela enche você nesse momento, mas existe uma cooperação com essa graça. Existe a minha parte, que eu desejo cooperar com a graça de Deus. Eu desejo, fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele está tocando no meu coração. Como queima isso dentro de mim, eu não sei como. Porque esses são os nascidos do Espírito. Eles não sabem de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Mas eles querem estar no vento. Eles querem ser guiados por esse vento. E quando deixamos o vento nos guiar, a graça de Deus manifesta. E a gente experimenta disso. Posso ouvir um amém? Romanos, capítulo 5, verso 2, diz assim. Eu não sei você, mas isso me empolga. Porque isso muda a minha vida e muda a minha história. Muda a forma de me relacionar com Jesus. Ele diz assim: pelo qual também temos entrada, não é temos entrado, é temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então preste atenção, a palavra
eu quero dividir 3 palavras aqui muito importantes. Termos entrada, pela fé na qual estamos firmes. Eu quero essas 3 palavras interpretá-las para você. Primeiro, temos entrada não é uma conquista. Não é eu tenho entrado. Nós temos uma entrada. Então não é algo que eu conquisto. Não é um mérito. Eu fiz. Eu entrei. Mas é a porta aberta do outro lado. Ou seja, Deus fez, Ele está fazendo, é Ele o propósito de tudo. A glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle, a graça é dEle. Então, pelo qual também temos entrada, a porta aberta, essa graça. Que pela fé, amado, a palavra pela fé, ela está aqui na questão, olha, a fé é que coopera para que eu viva aquilo que Deus está me dizendo a esta porta de entrada. Então pela fé eu coopero, eu creio, eu acredito, eu me entrego, eu me relaciono com isso, eu ando nisso. Fé, cooperação, não como obras. Não é pelas minhas obras. Não é porque eu faço algo para merecer algo. É porque eu coopero com aquilo que Ele já fez dentro de mim. Não como obras, mas como uma resposta. Eu concordo, Jesus, contigo. A minha resposta é essa. Essa é a graça de Deus operando em nós. Então, a fé não cria graça, não aumenta a graça. A fé nos coloca dentro daquilo que já nos foi dado. Então, a minha fé é a cooperação com a graça de Deus. E cooperação, amado, é simplesmente não resistir, não endurecer, uau, e sim concordar. O Senhor nos ensina, não resistais ao Espírito Santo. Olha só, querido, não é você fazer uma performance, não é você mudar a tua vida, não é você deixar de ser algo. É simplesmente, não diga não para o Senhor. Não resista à voz do Espírito de Deus. Quando Ele diz para o teu coração, não faça isso, não faça aquilo. Porque é aqui que a graça começa a ser manifesta. É aqui que você começa a ter alegria no meio das suas tribulações. É aqui que você começa a ser generoso meio e mesmo a pobreza. É mesmo diante das escassez da vida. Nada te para, querido. Presta atenção. Cooperação é não resistir. Sabe, tudo que a gente pode dizer sim para Deus, vem de Deus. O que nós temos é o não. A única coisa que você pode falar para Deus é não, que é seu, que sai de você. E eu te aconselho a deixar isso de lado. Diga sim para Deus em tudo. Porque essa é a graça manifesta. E ele diz aqui a terceira palavra, no qual estamos firmes. O problema é que as pessoas, elas veem como só uma entrada, mas não é só uma entrada, é algo que você permanece, e amanhã nós vamos estar aqui de pé, permanecendo na mesma palavra, e vão vir outros ventos, vão vir outras tempestades, vão vir outras lutas, e nós continuamos firmes, permanecendo nessa graça, todos os dias, mantendo a nossa fé firme na graça. Então não é só entrar, é habitar, é viver a partir deste lugar. É esse o lugar aonde eu estou. Eu concordo com Deus em todas as coisas que Ele coloca em meu coração. Deus não está te dando uma sugestão.
Ele está fazendo com que a graça dele se manifeste na tua vida. Sabe qual que é o problema? É porque a forma que nós queremos nos relacionar com Deus é onde está a divergência de tudo isso. Existe, então, a forma de conhecermos Ele impessoalmente ou relacionalmente. E há uma diferença muito grande aqui. Muitos se relacionam com Deus impessoalmente. Então, o que é um conhecimento impessoal? É um conhecimento... O conhecimento impessoal é saber algo sobre Deus, sem viver com Deus naquele assunto. Você sabe algo, mas você não experimenta viver com Ele naquilo. Calma aí. Se você sabe, por que você não fala, Deus, vamos andar junto nisso? É sobre o Senhor. Uma pessoa que se relaciona com Deus com conhecimento impessoal, é um conhecimento informativo, conceitual, observacional, é só que você observa, vê de longe, só assiste, externo de um relacionamento, longe disso. Essas pessoas, elas respondem a pergunta, o que eu sei sobre Deus? Elas respondem, exemplo prático, Deus é amor, não é? Não é isso? Deus é amor? Você não já falou? O que você sabe sobre Deus? Eu sei, Deus é amor. Eu sei, Deus cura. Eu sei, Deus é fiel, né? Deus é provedor. A Bíblia diz. Você não usa isso? A Bíblia diz. E é bonito. Tem um monte de pastor, tem muito teólogo, tem muito crente velho, antigo, que tem conhecimento impessoal de Deus. Tem muito crente, amado, e eu vou dizer algo aqui forte. Crente que não tem fruto, nunca se relacionou verdadeiramente com Jesus. É só impessoal, é só conhecimento sobre quem Deus é. Ele tem fé, tem graça, está salvo, mas não experimenta, não participa. Posso ouvir um amém? Tudo isso pode ser verdadeiro. O que ele sabe, o que ele conhece, e ainda assim não produzir transformação. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento não exige uma fé viva. Só concordância mental. E aí, bons filósofos, aí a gente começa a ver muita coisa acontecendo aí, de pensamentos. O Instagram está cheio deles. E são lindos. São chocantes. São de cair o queixo. Mas a prática, amado, não conseguem manifestar a graça. O problema é que esse relacionamento impessoal, esse conhecimento impessoal, ele cria uma distância. Você fala de Deus como um objeto de estudo. Por exemplo, não como uma pessoa viva, tipo assim, Deus faz, Deus age, Deus opera. Você fala de Deus como um estudo, como um conhecimento e informações impessoais. Mas você não diz, Deus está comigo. Você não diz, Deus está me conduzindo nisso. Eu tenho uma palavra dele, ele falou para eu permanecer. Porque o teu relacionamento é impessoal.
Eu disse semana passada, esse lugar aqui é para formar pessoas, para dizer assim, eu falo com Deus e Ele me ouve. Eu tenho crédito com Deus. E não porque eu fiz algo, porque eu creio que Ele me deu. Ele disse, tudo que eu pedir Ele fará. Eita Deus. O conhecimento impessoal, ele produz frustração. Você sabe o que é verdade, mas não vive o que sabe. Sabe, você fica, por que eu não consigo? E se frustra. Sabe, isso gera frases como, eu sei, mas não funciona comigo. Rapé, eu dou o dízimo, mas nada muda na minha vida. Rapé, eu oro, mas meu coração ainda está duro, não consigo perdoar. É porque o teu conhecimento é impessoal, amado. Frases do tipo, isso é verdade, mas ainda não vivi. Eu sei, é verdade, mas ainda não vivi. Um dia talvez. São esses tipos de pensamentos que apontam para um conhecimento impessoal e está gerando frustração na tua vida, querido. Por isso que a caminhada com Jesus é pesada. Ela parece não ser tão real, ela parece ser mais uma utopia, um conto de Nárnia. Esse livro não é uma história criada na mente de um homem, mas é a história de pessoas que viveram isso nessa terra. Aqui não tem um conto, aqui tem história de vidas que morreram, que viveram, que experimentaram, que creram nesse Deus vivo que habita entre nós. Então o problema não é falta de verdade. Porque caramba, você vem todos os dias aqui, todo domingo na igreja, participa das escolas, dos cursos, vai para a CA, então, verdade você está tendo, porque eu creio que nós estamos falando a verdade. Então o problema, querido, é falta de relação com Deus. De verdade, querido. Sua vida está seca espiritualmente. Porque você tem colocado várias outras prioridades. Ativismo é algo que é natural na tua vida. Mas você não tem passado tempo com Deus. Você não tem trazido Deus para os seus negócios. Você não tem pensado em Deus nas suas respostas. Você é precipitado ao falar. E Deus está falando isso no meu coração sobre você. Quando o Provérbios fala que o tolo é aquele que se precipita a falar, eu interpreto que o tolo é aquele que não fala com Deus antes de falar. Por que o Espírito Santo habita em você? Fala para mim. É só mais um acessório, um chaveirinho? Não pode ser, querido. É muita coisa para ser só um chaveirinho. Porque Ele é teu guia, porque Ele é teu consolador, porque Ele é a tua direção, porque Ele é a tua força, porque Ele é a tua capacitação, porque Ele é a tua sabedoria, porque Ele é tudo em você. O conhecimento impessoal, ele abre espaço para o legalismo ou apatia. É quando você sabe o que deveria ser, mas não vive. Ou você tenta produzir isso por esforço. Então você começa a se esforçar para viver tudo o que a Bíblia está falando para você viver. E não é esforço. E isso é porque você só tem um conhecimento impessoal de Deus. Você não se relaciona com Ele. E aí a graça não vem. Ou você se conforma e desiste. Quantos aqui já fizeram isso? Não, eu vou desistir, não dá mais.
Então, o que é um conhecimento relacional? O conhecimento relacional é conhecer Deus como pessoa, presente, envolvida e ativa na sua vida. Começamos daqui. Deus é uma pessoa que anda 24 horas com você. Ele dorme com você, ele toma banho com você, ele se alimenta com você, ele namora com você, ele compra as coisas com você, ele está 24 horas com você. Não é saber sobre ele, é andar com ele naquele assunto. No que você está tendo problema para pensar, na alegria que você está tendo, nos sentimentos que estão acontecendo ao seu redor, é fazê-lo participante de tudo isso. A pessoa que começa a se relacionar com Deus e conhecê-lo através de relacionamento, as perguntas que ela faz é: quem Deus é para mim aqui e agora? O que Deus quer de mim aqui? O que Ele está fazendo em mim? Para que ela concorde, para que ela coopere com Deus. Posso ouvir um amém? Amém, eu estou entendendo só, né? Ou eu quero viver isso. Há uma expressão que a gente pode dizer graça expressada ou graça existindo. Isso é crucial a gente entender. O que é a graça existindo, amado? É uma realidade eterna em Cristo. Você queira ou não, a graça existe. Se você coopera com ela ou não, ela existe, ela está aqui. Ela está em nós. Ela está operando em nossas vidas. Independente da tua forma de se relacionar. Graça se expressando, aí, é essa realidade se tornando visível neste tempo. Exemplo simples. O amor existe? Sim ou não? Amor existe? Ok. Mas existe o amor expresso e vivido, não tem? Você pode dizer eu te amo, mas amor expressado é como? Com atitudes, com ações. Mas você pode dizer eu te amo. Você ama? Eu amo. Mas o amor expressado precisa ter atitudes, escolhas, posturas. E isso é igual à graça. A graça, ela não se expressa num vácuo. Ela se expressa dentro da realidade humana. A graça de Deus vai manifestar naquilo que somos realmente, amém? No caso da Macedônia, a realidade deles era o quê? Pobreza, tribulação real e pressão real da vida. A graça não removeu imediatamente a dificuldade. A graça não tirou os problemas. Mas a graça redefiniu a resposta. Que a gente dá diante dos problemas. Qual é a mudança, querido, que a graça de Deus fez na sua vida? Se ainda as suas respostas são de acordo com a sua própria vontade. Mas a graça de Deus, quando ela começa a ser relacional, ela te empodera e redefine a maneira que você responde. Esses dias eu estava na academia e esses crentes vêm perto de mim. Parece que eu atraio eles. E o crente falou assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Eu fico pensando assim,
Cristo, então, se eu for pensar igual, se esse pensamento que ele está falando é o pensamento de Cristo, Cristo foi bobo de morrer na cruz para um monte de gente que não dá nem atenção para ele. Não é verdade? Cristo foi bobo de morrer para um bando de gente que todo domingo eu tenho que insistir em acreditar em Jesus, tenho que de novo falar, confia, tenho que de novo falar, vamos embora, eu tenho de novo falar, ei, faça isso, e toda semana tem que relembrar, ei, povinho, Cristo bobo mesmo. Não, amado. A gente precisa redefinir as respostas que nós estamos dando para a vida. Elas precisam passar pelo Espírito Santo. Porque aqui a graça se manifesta. Porque aqui, amado, as dificuldades não vão te pegar. Olha, ficou ótimo esse relógio aqui, eu não consigo nem ver, já é 12:10. Bom, quando redefinimos as respostas, isso é a graça sendo expressada, amado. Então, como é que você vai tratar teu marido hoje? Como é que você vai tratar a situação financeira tua hoje? Como é que você vai pensar sobre a situação do teu casamento e o relacionamento como está hoje? O seu filho? A forma que você tem vivido com Deus? A gente precisa redefinir esses pensamentos e alinhá-los para que a graça de Deus seja manifesta. Posso ouvir um amém? Então, o que exatamente foi a expressão da graça ali na Macedônia? Paulo lista os efeitos. Alegria, onde era esperado desânimo. Não é? Quando seu dia está ruim, péssimo, o que você faz? Você fica todo murcho, todo coitadinho, todo bravinho. Fecha a cara, não fala com ninguém. Parece uma mula. Empaca. Cadê a graça, amado? Então, eles expressaram ali, alegria onde era esperado desânimo, generosidade onde era esperado medo. Pô, não vamos dar muito dinheiro não, porque nós precisamos comer também. Vai saber aquele povo folgado lá, que eles gastaram dinheiro não sei do que, nós não vamos mandar dinheiro para eles não. Cara, a graça é a oportunidade de nós cooperarmos com Deus, gente. É a oportunidade de você ter que dizer, ei, Jesus, estamos juntos. Percebe a riqueza disso? Liberalidade, aonde era esperado autopreservação. Então essas respostas não nascem da carne. Isso é a vida de Deus se manifestando através deles. É a graça expressando, é Deus vivendo em sua vida através de nós. A graça expressada é Deus morando dentro de você e Ele vivendo a vida dele através de você. A vontade dele através de você, o querer dele através de você. Então, graça expressando é a vida de Deus encontrando passagem no homem. Não é o homem tentando imitar a Deus. Não é o homem tentando agir como Cristo. É Deus, gente, através de nós. É Cristo expressando no homem. Paulo diz isso, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Isso é a graça expressando. Porque a graça, às vezes, não se expressa. Sabe por que elas não se expressam? Porque não é porque ela não exista, mas é porque algo bloqueia a expressão da graça. E eu preciso finalizar, gente. Tudo bem? Não terminar aqui agora, mas eu preciso ir mais além. Bloqueios mais comuns que impedem a graça de Deus se manifestar na sua vida: medo, autossuficiência, mentalidade de escassez, tentativa de controle, conhecimento impessoal. Nada disso elimina a graça, mas tudo isso resiste à expressão dela.
A relação que a fé tem à graça, expressando, é interessante porque a fé não cria graça. Mas o que a fé faz? Ela remove a resistência. Então, se eu tenho fé, eu vou remover a resistência do medo. Deus é comigo, mano. O que faz? Deus opera a graça. Se eu tenho fé, eu não sou autossuficiente, eu sou dependente de Deus. Eu removo a autossuficiência. Começo a ser dependente dele. Se eu tenho fé, eu não tenho uma mentalidade de escassez, porque Deus faz tudo em mim, Ele supre as minhas necessidades. Fé remove a escassez, eu posso dar generosamente. Então a fé, ela remove a resistência. Fé é dizer, Deus é quem Ele diz que é, mesmo aqui, mesmo diante da pobreza, mesmo diante das tribulações. Então quando isso acontece, a graça encontra espaço para ser produzida, a vida de Deus flui, a expressão acontece e a manifestação da graça começa a ser multiplicada sobre nós. Então fé não empurra Deus, fé descansa em Deus.